Olá, eu sou o Dr. Jorge Leiber e eu estou aqui para a segunda aula do curso de Escatologia. Isso mesmo. Hoje, nessa segunda aula, nós vamos trabalhar sobre o rapto da igreja. É isso mesmo. Quando a gente fala de arrebatamento, volta de Jesus, escatologicamente nós estamos falando de rapto. Seria o rapto da igreja na primeira parte da vinda de Jesus, ou da volta de Jesus. Quando a gente estuda escatologia, volta de Jesus, essa volta de Jesus está dividida em duas partes. Primeira parte, rapto da igreja, e a segunda parte seria a volta dele, propriamente dito, no Monte das Oliveiras, com aquela expressão que todo mundo conhece, que todo olho verá, etc. e tal. Tá? Então, esse que todo olho verá, acredito que a mídia, a internet, a televisão, vai transmitir ao vivo para todo o planeta a segunda parte da volta de Jesus. Bom, a primeira parte, a volta de Jesus, vai acontecer quando for meia-noite. Mateus 25, versículo 6, fala que quando for meia-noite, é o tempo da volta de Jesus. Tá? Então, isso fala sobre materialismo, apostasia, fala sobre a era atômica, fala o momento do avanço da tecnologia, os sinais que estão acontecendo. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Então, quando ocorrerá? Quando for meia-noite. Quando entrar na plenitude dos tempos, ou a plenitude dos gentios. Romanos 11, versículo 25, fala sobre isso. Quando findar o dia da graça. Então, quando a gente estuda acerca das dispensações, existem 7 períodos dispensacionais. Nós estamos no tempo, na dispensação da graça, e depois da dispensação da graça vai acontecer a grande tribulação. Após a grande tribulação, entra o período da dispensação milenial, que seria o reino milenial, o reino de Cristo, destinado aos judeus. Bom, quando ocorrerá o rapto da igreja? No começo do aparecimento dos sinais. Jesus disse assim, que os sinais não passariam dessa geração. Esse entendimento sobre os sinais e a geração está falando que a geração que viver os sinais, ou que ver os sinais acontecerem, essa é a geração do arrebatamento. Então, nós estamos no princípio dos sinais. Os sinais começam a acontecer com mais relevância. Haja vista aí um sinal muito importante, muito grande, foi o sinal tsunami, os sinais constantes, no século passado, no início do século, os terremotos, agora, de um tempo para cá, as pestes e epidemias, que têm surgido com mais frequência, e nesse ano de 2020, surgida no final de 2019 e instaurada a nível mundial, essa epidemia, ou pandemia, como as pessoas nominam também, a nível mundial, o coronavírus. Isso é um sinal claro da volta de Jesus, um sinal latente que nós estamos na última hora, no final dos tempos. Então você fique aí atento, outros sinais surgirão, outras epidemias, outras pestes surgirão com mais intensidade. Por quê? Porque nós estamos chegando no final dos tempos, está às portas a volta de Jesus. E quando ocorrerá? A qualquer momento. Jesus disse, a hora e o dia ninguém sabe, só o Pai conhece. Logicamente, como ele está com o Pai agora,
então ele também é conhecedor do dia e da hora da sua volta. Tá? Então, a Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, que haverá a primeira ressurreição dos mortos. Repare bem que eu frisei, primeira ressurreição dos mortos. Por quê? Porque lá, a gente vai estudar nas últimas aulas desse curso, lá no final, nós temos a ressurreição de todos os mortos no juízo final, para comparecer, né, no juízo final, no tribunal do juízo final, onde todas as pessoas serão julgadas e sentenciadas. Essa primeira ressurreição seria a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, os santos do Antigo e do Novo Testamento, ou da Antiga e da Nova Aliança. Esses santos que morreram com a esperança da salvação em Cristo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro no rapto da igreja, ou na primeira fase da volta de Jesus. O versículo de 1 Tessalonicenses, Paulo explica que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Né? Então, nesse primeiro momento, na primeira fase da volta de Jesus, Jesus não volta exatamente, não pisa na terra. A igreja ela é atraída, ela é tirada da terra, ela é raptada da terra e ela vai encontrar com o noivo, com o cordeiro, com o Senhor Jesus nos ares. Mas antes da igreja, dos santos que estão vivos, serem arrebatados, serem tirados, né, depois do toque da trombeta, quem morreu em Cristo, né, ressuscitará primeiro. Então, o primeiro momento desse evento, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível e nos encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Quem são esses mortos? São os santos da Antiga e da Nova Aliança. Abraão, Davi, Daniel, Paulo, Lutero, Gunnar Wingre, né, e muitos outros. Nossos pais que morreram em Cristo e muitos outros. Tá? Então, nesse momento aí, ocorre o rapto da igreja, ou, como a gente costuma falar, arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, fala do rapto da noiva, que vai ocorrer num abrir e fechar de olhos. Vai acontecer em milésimos de segundos, ou menos de um milésimo de segundo. É o tempo que Jesus vai gastar para tirar a igreja de sobre a terra. 1 Coríntios 15, 52 fala sobre isso. O significado da palavra encontro aqui no original grego, ela tem um sentido muito especial. Né? Seria aquele encontrar para permanecer, para ficar, para permanecer juntos. Né? A encontrar com o Senhor nos ares significa você vai um encontro definitivo, um encontro para morar, para ficar com Ele, para permanecer juntos. 1 João, capítulo 3, versículo 2, também fala um pouco sobre isso. O mundo não ouvirá o toque da trombeta. O toque está afinado no diapasão do Espírito Santo. Só vai ouvir o toque da trombeta aqueles que estiverem verdadeiramente em Cristo. Como é que eu vou saber isso? Né? Eu acho que cada um tem a sua reflexão, sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus e tem a esperança da salvação. E crê, né, nesta salvação
conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então é muito importante você estar em comunhão com Deus, você ter a sua vida com Deus, né? Porque a salvação, ela olha só, muito importante citar isso, a salvação é pela fé, ela é individual, a salvação ela não é transferível, né? Ela não pode ser herdada, né? E ela não pode ser comprada por valores econômicos. Não tem indulgência, não tem vou comprar um pedacinho do céu, um terreno no céu, não tem nada disso. Então eu repito, salvação é pela fé, você tem que crer no Senhor Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Você tem que nascer de novo, tá? Então salvação pela fé, ela é de graça, ela não é transferível porque ela é individual, cada um por si, Deus por todos, exatamente isso. A salvação é individual e ela não pode ser herdada, e ela também não pode ser comprada. De graças recebeste, de graças dai. Bom, é importante a gente frisar isso aí, que é para a gente poder entender, né? Nessa aula também, a gente precisa citar aqui sobre o tribunal de Cristo. A palavra, ou a expressão tribunal de Cristo, vem do grego bema, ou pódio, né? Para a gente poder explicar melhor, essa palavra bema significa pódio. Seria uma plataforma, um local de você receber o prêmio, né? Quando você, nas Olimpíadas, né, os atletas, né, eles vencem as suas competições, eles sobem no pódio, né? E o que é aquele pódio? É o bema, é o local aonde a pessoa recebe o galardão da vitória. Então, no tribunal de Cristo, não haverá pessoas condenadas. Eu estou tentando explicar de forma mais fácil para você entender. É um tribunal onde a pessoa vai para receber o seu galardão em razão das suas obras realizadas aqui na Terra no seu período de vida cristã. Tá? Então, mas eu cometi um monte de pecados, eu fiz muitas coisas erradas. O galardão é pelas obras, salvação é pela fé. Nesse tribunal de Cristo, ninguém vai comparecer diante desse tribunal de Cristo para ser julgado se vai ser salvo ou não. Só o fato de estar lá significa que você já tem a certeza, a segurança, e você já é um salvo. Você comparece diante desse tribunal para receber galardão. E o galardão, ele é conquistado pelas obras, né? Quando você faz obras, né, de amor, né, de caridade, você está o quê? Trabalhando, você está agindo em prol do seu galardão. Porque a salvação é pela fé, não é por obras, não é por caridade, não é por amor, não é para você fazer o bem. Eu vou dar esmola, ajudar as pessoas. Isso não te garante a salvação. A salvação é pela fé e é de graça. A salvação é gratuita, é um favor imerecido. A gente não merecia, mas assim mesmo Jesus conquistou essa salvação pela humanidade, né? Por você que crê. Só que no tribunal de Cristo, você vai receber galardão pelas suas obras, né? Não terá neste tribunal pecado nem pecador, e ninguém será condenado nesse tribunal. É bom a gente frisar isso. Não haverá julgamento. É importante lembrar que a salvação é pela fé e galardão é por obra. Então pode se repetir comigo. Salvação é pela fé e galardão é por obras humanas, caridade, amor, etc. Estará em julgamento todas as nossas obras que serão provadas pelo fogo. Irmãos, o nosso fruto tem que permanecer, né?
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 14, fala sobre essas obras, que elas podem ser de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ou esses galardões, por assim dizer. Tá? O texto, ou a Bíblia, fala de algumas coroas que nós poderemos receber como galardão. Fala de coroa da vida, coroa da glória, coroa de justiça, coroa incorruptível. Paulo cita muito esse termo coroas, ou coroa. Quem receberá galardão? As pessoas que foram perseguidas aqui na terra por causa do nome de Jesus. Mateus 5, de 11 a 12, fala sobre isso. Os humildes de coração receberão um galardão. Mateus 6, de 1 a 3, fala sobre isso. Os justos e os profetas também serão galardoados. Os que ensinam e praticam certamente a justiça serão recompensados. Os que doaram algo aos discípulos de Jesus. Você ajudou um discípulo de Jesus, você abençoou os discípulos de Jesus, um seguidor de Jesus, você também vai receber o seu galardão. Tá? Então, depois, você viu que eu segui numa sequência aqui, mas é para a gente poder seguir essa cronologia mesmo. Ocorre o rapto da igreja. A igreja, os vivos e os que ressuscitaram, encontram com o Senhor nos ares, seguem para o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, vem a celebração das bodas do Cordeiro. Então, nas bodas do Cordeiro, as pessoas vão comemorar a conquista, ou vamos dizer assim, a confirmação da sua salvação, e vão se encontrar com o Senhor. Existe uma metáfora bíblica de um grande banquete, de um grande momento, mas eu creio que é um momento de glória, um momento de confraternização, um momento de grande adoração, esse momento onde as pessoas participarão das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, fala sobre as bodas do Cordeiro, que acontecerá após o recebimento do galardão. Jesus nos conduzirá para o Palácio Real, a sala do banquete. Cantares, capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso, e Mateus 25, de 1 a 10, fala sobre as bodas do Cordeiro. Tente imaginar como vai ser esse momento. Já pensou como vai ser esse momento? Imaginou aí? Eu vou dizer para você, olha, vai ser muito mais excelente do que você imaginou. Aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, ou não subiu o coração do homem, no entendimento do homem, é o que Deus tem reservado para todos os seus filhos, todos os seus santos, os seus salvos. Por que cremos que Jesus voltará? É bom a gente ter essas respostas, esses argumentos em mente, em mãos. Primeiro, porque ele mesmo declarou que voltaria. Não é? Os anjos afirmaram, durante a assunção de Jesus nos céus, disseram, olha, esse mesmo Jesus que vós vês subindo aos céus, ele voltará para vós. Os anjos afirmaram que ele voltaria. Os sinais que ora se cumprem atestam que ele está voltando. Ele falou que quando esses sinais aparecerem, perto estaria a sua volta. A ceia do Senhor é um marco, é um testemunho histórico da vinda de Jesus. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha estar convosco novamente. E você crê? Isso é uma pergunta. Você crê na volta de Jesus? Você crê que Jesus está voltando? No final dessa aula a gente vai fazer essa reflexão para você ter aí o seu momento
espiritual, seu momento de reflexão. Você crê na volta de Jesus? Você crê que Jesus está voltando? Esses sinais que estão acontecendo por toda parte são realmente sinais de que Jesus está às portas? Deixo essa pergunta para você, meu caro aluno, que Deus possa te abençoar até a nossa próxima aula. A gente está nessa primeira parte da segunda aula, nós vamos fazer mais uma segunda parte para você acompanhar conosco. Forte abraço.